Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com os jogos do Campeonato Brasileiro, vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Bahia e Goiás. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo, já o Goiás por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Botafogo. Os dois times que tiveram o jogo no meio de semana, o Bahia empatou contra o Santos pela Copa do Brasil, já o Goiás venceu o Paysandu pela final da Copa Verde. Os dois times que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro estão com campanhas iguais, ambos têm 4 derrotas e 2 vitórias. O Bahia que chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Goiás chega para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia que tenta manter um tabu nesse jogo, o Bahia não perde do Goiás na Fonte Nova desde 2000, mas ao mesmo tempo tenta quebrar outro. O Bahia não ganha do Goiás desde 2016. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times que vem tentando se encontrar nesse nível de Campeonato Brasileiro. Eu vou apostar na força do Bahia dentro da Fonte Nova, eu vou de 1-0 pro Bahia. Agora vamos falar de São Paulo e Vasco. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Corinthians. Já o Vasco por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Santos. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo venceu o Sport pela Copa do Brasil. Já o Vasco por sua vez teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Já o Vasco por sua vez em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve os mesmos 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O São Paulo que chega para essa partida invicto no Morumbi no Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota. Já o Vasco chega para essa partida 5 jogos sem vencer, tenta quebrar um tabu. O Vasco não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2012. Esse jogo, vamos lá. Pelas más atuações que o Vasco vem fazendo, pela sequência de vitórias que o Vasco chega para esse jogo e pela pressão do Maurício Barbieri, eu vou apostar no São Paulo pelo fator casa. Eu vou de 2-1 pro São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Palmeiras. Já o Atlético Paranaense por sua vez no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Paranaense por sua vez teve vitória contra o Botafogo na Copa do Brasil. O Bragantino que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 empates, 1 derrota e 1 vitória. Já o Atlético Paranaense por sua vez teve 4 vitórias e 2 derrotas. O Bragantino que chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória, vem de 4 empates consecutivos. Já o Atlético Paranaense por sua vez vem de 5 vitórias consecutivas. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Bragantino vir de um bom resultado na última rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Atlético Paranaense tem um estilo de futebol que encaixa perfeitamente quando enfrenta o Bragantino. A menos que o Atlético Paranaense poupe titulares para a Libertadores, eu vejo o Atlético Paranaense totalmente favorito para esse jogo. Eu vou de 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora vamos falar de Botafogo e Fluminense. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Goiás, como já mencionado. Já o Fluminense por sua vez venceu o Cuiabá. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Botafogo perdeu do Atlético Paranaense, como já mencionado. Já o Fluminense empatou contra o Flamengo. O Botafogo que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 5 vitórias e 1 derrota. Já o Fluminense por sua vez em 6 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Já o Botafogo chega para essa partida invicto no Newton Santos em 2023. Tenta quebrar um tabu. O Botafogo não ganha do Fluminense no estádio desde 2018. Meu palpite desse jogo, vamos lá. Pelo fato do Botafogo ter acabado de perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, eu vejo o Fluminense um pouquinho mais preparado para esse clássico. Eu vou de 1-0 para o Fluminense. Agora vamos falar de Coritiba e Atlético Mineiro. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense, como já mencionado. Já o Atlético Mineiro por sua vez venceu o Internacional. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Mineiro teve vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Coritiba que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 derrotas e 2 empates, tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro por sua vez teve 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Atlético Mineiro que vem para essa partida vindo de 3 vitórias consecutivas. Já o Coritiba chega para essa partida a 12 jogos sem saber como a vitória. O
O Coritiba que tenta quebrar um tabu. O Coritiba não ganha do Atlético Mineiro desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Atlético Mineiro ter a chance de poupar alguns titulares visando a Libertadores no meio de semana, eu não consigo ver esse Coritiba conseguindo segurar o Atlético Mineiro, mesmo o jogo sendo no Couto Pereira. Eu vou de 1-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de América Mineiro e Fortaleza. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cruzeiro. Já o Fortaleza, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Grêmio. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O América Mineiro venceu o Internacional. Já o Fortaleza, por sua vez, perdeu do Palmeiras. O América Mineiro que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O América Mineiro até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 5 derrotas e um empate. Já o Fortaleza, por sua vez, vem de 4 empates e 2 vitórias, até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza que chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. A dúvida que fica para esse jogo é qual América Mineiro a gente vai ver contra o Fortaleza. Se vai ver aquele que tomou 4-0 do Cruzeiro no fim de semana, ou se vai ver aquele que deu de 2-0 do Inter na Copa do Brasil. Eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Santos e Palmeiras. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco, como já mencionado. Já o Palmeiras, por sua vez, empatou contra o Bragantino, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Santos empatou contra o Bahia. Já o Palmeiras, por sua vez, venceu o Fortaleza. O Santos, que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o Palmeiras, por sua vez, em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias e 2 empates. O Palmeiras que chega para essa partida 12 jogos sem saber como a derrota. Já o Santos que chega para essa partida invicto na Vila Belmiro em 2023 tenta quebrar um tabu. O Santos não ganha do Palmeiras desde 2019 e tenta acabar com uma má sequência no Clássico. Desde a final da Libertadores de 2020 o Santos vem de 8 derrotas consecutivas nos Clássicos contra o Palmeiras. Vamos lá, esse jogo, vamos lá. Sabe aquele caso raro em Clássico de time que entra contra o rival para perder de pouco? É exatamente o Santos nos últimos clássicos contra o Palmeiras. Acredito que vai ser mais uma vitória do Palmeiras no clássico. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Flamengo e Corinthians. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia, como já mencionado. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o São Paulo, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo empatou contra o Fluminense, como já mencionado. Já o Corinthians perdeu do Atlético Mineiro, como já mencionado. O Flamengo, que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Corinthians, por sua vez, em 6 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 3 derrotas, 2 empates e uma vitória apenas. O Corinthians que tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória. Já o Flamengo chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem o Flamengo que vem alternando entre atuações boas e ruins. Do outro você tem o Corinthians que tem pressão para apresentar bons resultados logo. Eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Grêmio Internacional. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Fortaleza, como já mencionado. Já o Internacional perdeu do Atlético Mineiro, como já mencionado. O Grêmio que no meio de semana teve empate contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Já o Internacional perdeu do América Mineiro. Os dois times que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro estão com campanhas um pouco diferentes. O Grêmio tem 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Já o Internacional, por sua vez, tem 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Grêmio que chega para essa partida invicto na Arena em 2023. Já o Internacional, por sua vez, tem sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que chega para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Já o Internacional chega para essa partida 5 jogos sem vencer, vem de 4 derrotas consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar dos dois times vir de uma sequência de jogos sem vencer, eu vejo o Grêmio um pouquinho menos pior para esse clássico. Eu vou apostar no fator casa para esse jogo, eu vou de 1-0 pro Grêmio. Agora vamos falar de Cruzeiro e Cuiabá. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro, como já mencionado. Já o Cuiabá, por sua vez, perdeu do Fluminense, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve empate contra o Grêmio na Copa do Brasil. Já o Cuiabá teve a semana inteira ali para trabalhar. O Cruzeiro, que até agora em 6 jogos no Campeonato Brasileiro teve 4 vitórias e 2 derrotas. Já o Cuiabá, por sua vez, em 6 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 4 derrotas, 1 vitória e um empate. Vamos lá.
Vamos palpites pra esse jogo, vamos lá. Pela crescente que o Cruzeiro vem tendo desde que começou o Campeonato Brasileiro, e pelo Cuiabá vir assim numa fase não tão boa e chegar para essa partida sem técnico, esse é aquele jogo que pro Cruzeiro dentro do Independência é um pensamento. É ganhar ou ganhar, não pode nem sequer passar pela cabeça do Cruzeirense um empate ou uma derrota. Eu vou de 1-0 pro Cruzeiro nesse jogo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!